Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje aborda a diferenciação entre o crime militar próprio e crime militar impróprio. Vamos começar com uma pergunta básica. O que é crime? No aspecto geral, crime é, no mínimo, um fato típico previsto num tipo penal e ilícito ou antijurídico. Já o crime militar é a conduta que, direta ou indiretamente, atenta contra os bens e interesses jurídicos das instituições militares, qualquer que seja o agente. A estrutura jurídica do crime militar é uma entidade complexa, construída sobre um fato típico e antijurídico ou ilícito, realizado por um sujeito culpável. É certo, portanto, que três são os elementos do crime militar: a tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Estando ausente qualquer um desses elementos, não há crime militar. Fato ilícito é aquele contrário à ordem jurídica como um todo. E o sujeito culpável será quem recebe o juízo de reprovação social por não atuar em conformidade com o direito. Assim, temos que o tipo penal militar é o modelo de comportamento humano incriminado na esfera do direito penal militar e descreve o conjunto dos elementos que compõem a definição legal de um crime militar. Entendidos esses aspectos iniciais, devemos tratar as questões relativas ao crime militar próprio e impróprio. Até 2017, os crimes militares eram configurados pela qualidade especial do sujeito ativo e fundamentava-se na previsão do delito. Se a conduta fosse incriminada exclusivamente no CPM, trabalharíamos com a figura do crime militar próprio. Desse modo, os crimes militares próprios seriam aqueles que só podem ser praticados por militares em razão da atividade por eles desempenhadas e que gozam de tipificação exclusivamente na legislação penal militar. Ou seja, considera-se como crime militar porque está no CPM, tenha ou não previsão semelhante no Código Penal. Já nos casos em que a conduta também encontrasse incriminação em outros diplomas legais, como no caso do roubo, estupro ou até mesmo a corrupção, teríamos a categoria dos crimes militares impróprios. Com as alterações legais, porém, passamos a ter crimes militares previstos exclusivamente no CPM, os crimes militares previstos no CPM e com previsão idêntica ou similar em outros diplomas, e crimes militares sem previsão no CPM e englobados a partir da legislação penal pela incidência de interesse militar. Esses últimos também são denominados crimes militares extravagantes, por equiparação ou por extensão, e abrangem aqueles existentes na legislação comum que se tornam crimes militares quando preencherem um dos requisitos do inciso 2 do artigo 9º do CPM. Com as modificações, as condutas praticadas pelo agente passam a ser crime militar com base no inciso 2 do artigo 9º. Pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. Temos ainda a classificação doutrinária em crime propriamente militar e impropriamente militar. O crime propriamente militar é aquele cujo bem jurídico tutelado é inerente ao meio militar e estranho à sociedade civil, relacionado à autoridade, dever, serviço, hierarquia e disciplina. Somente pode ser praticado por militar da ativa, como motim e revolta. Assim, se o bem jurídico for de interesse exclusivo das instituições militares, o sujeito ativo for militar da ativa e somente tem previsão no CPM, sem correspondência com a lei penal comum. Aí estamos diante de um crime propriamente militar. Já no crime impropriamente militar, os bens jurídicos tutelados são comuns às esferas militar e civil, como, por exemplo, a vida, a integridade corporal e o patrimônio. Pode ser praticado por militar da ativa ou civil. Em tais casos, temos a tutela de um bem jurídico pertencente a toda a sociedade. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, civil ou militar, e a conduta é prevista no CPM e na legislação comum, ou somente na legislação comum, mas praticado por militar em atividade. A importância da distinção entre os crimes propriamente militares e impropriamente decorre das consequências jurídicas que podem existir e se a questão será de competência da justiça militar ou então da justiça comum. Atualmente, ocorrendo a subsunção do fato capitulado como crime previsto em qualquer legislação, salvo os crimes eleitorais e as contravenções penais praticados por militares em serviço, estaremos diante de crime militar. É um assunto bastante complexo, mas não se preocupe. Em sua área do aluno, você encontra um material didático relativo a esta aula que traz com maiores detalhes os temas aqui analisados. Não deixe então de examiná-los, é muito importante. Sem sacrifício não há vitória. Persista em seus esforços, mesmo quando parecer difícil. Tenham todos um bom dia, até o nosso próximo encontro e bons estudos.